a briga pelos dispositivos intermediário premium tá acirrada. Nós tivemos nesse ano o Moto Z3 Play, Zenfone 5 e a Samsung, para também colocar um representante na categoria, trouxe o Galaxy A8 Plus. Primeiramente, eu queria pedir desculpas antecipadas por não ter feito um vídeo de uma semana de uso do Galaxy A8 Plus. Eu tive que gravar direto a análise porque na última semana eu passei fora de casa, então não tive como gravar esse vídeo para vocês. Então vamos direto para a análise do telefone e eu vou dizer aqui tudo tintim por tintim o que eu achei desse dispositivo. Começando pelo visual do Galaxy A8 Plus, nós temos que ele é um aparelho com acabamento de vidro, com laterais curvadas, dá para você ver aqui que é uma lateral curvadinha, tá certo? Na parte traseira você tem ainda essa câmera com o leitor biométrico logo abaixo e o flash de LED. Sobre a traseira, que só tem isso, não tem mais nada. Ela é uma traseira muito limpa, flat, bonita, você pode colocar ele na mesa e não tem aquele probleminha como tinha no Z3 Play. O Z3 Play era um caso bastante incômodo. Ele balançava na mesa conforme você pressionava em alguma região, justamente por causa da espessura daquele calombo que tinha na câmera. Aqui não tem isso. Especialmente nesse caso, a cor não me agradou muito. A cor dourada não encaixou, não encaixou. No preto, eu já vi ele no preto e no ametista também, eu fui procurar ele, né, em outros lugares, em outras opções de cor, e existe ele no preto e no ametista. E de longe, a versão preta é de fato a mais bonita. Tá? A preta é mais legal, é a mais bonita. A gente tem aqui na parte superior uma das gavetas de chips, ele tem dois, né, e o microfone. Nessa lateral aqui, a gente tem os botões de volume e a segunda gaveta, aliás, a principal, né, essa aqui é a principal, a de cima é a secundária, eu já explico para vocês. E aqui a parte inferior temos um microfone, a porta USB tipo C e também a porta P2, que felizmente foi mantida. Você pode reparar também tem as duas linhas de antena aqui embaixo e não tem uma saída de som aqui. Nessa lateral direita a gente tem apenas o botão Power e também a saída de som, que era lá embaixo tradicionalmente em outros dispositivos, aqui está na lateral. Eu vou falar depois sobre a posição em outra situação lá na parte de áudio. Na parte frontal, deixa eu ligar aqui o display, você tem duas câmeras frontais, tem alguns sensores, o speaker e aqui embaixo você só tem uma borda meio inútil, né? Uma borda relativamente grossa. Para um telefone que se propõe a ser borderless, eu não tenho muita coisa borderless aqui. Comparando com os concorrentes, com o Z3 Play e com o Zenfone 5, ele passa longe de ser borderless. Mas considerando a proposta e os antecessores, ele realmente tem bordas mais finas. Você percebe sim que existem bordas mais finas. Eu coloquei ele lado a lado com o Galaxy S7 2017, né, que é o antecessor desse cara aqui, e de fato tem um aproveitamento muito melhor da parte frontal. Entre os aparelhos da categoria, ele é o mais alto. Né? Ele é o mais alto, ele é um pouco mais alto que o Zenfone 5 e um pouquinho mais alto, que não muita coisa, que o Moto Z3 Play. Sobre o visual, ele é um cara bonito, ele é um cara elegante, ele realmente transparece a sensação de ser premium, mas esse dourado não encantou, né? Eu acho o preto muito mais bonito do que esse, né? Esse cara aqui não agradou muito pra mim, tá? Principalmente por causa dessa região preta aqui. Eu acho que se fosse dourado para encaixar com a cor do telefone seria mais legal. Mas sobre o visual dele, é muito confortável, muito gostoso na mão, ele é bonito de ver, é muito elegante, não é tão grosso, né? Ele tem uma espessura suficiente para ser confortável de usar. Bem bacana, realmente gostei do design, o acabamento também é muito bem feito. As curvas aqui, a lateral, toda muito bem trabalhada, né? Você vê, ele é realmente bem bonitinho, tá? Bem bonito. Só essa questão do preto, como eu falei, eu acho que é onde ele vai ficar ainda mais legal. Procure, vá numa loja, veja se tem ele em exibição e
veja se essa cor te agrada. Se você realmente quer o dourado ou ametista, procure ele em alguma loja em exibição e veja se essa cor é uma cor que te agrada. Se não, o preto é a compra certa, digamos assim, né? No quesito cor desse cara. Sobre as gavetas, eu tenho que dar aqui os parabéns para a Samsung, que separou em duas as gavetas do telefone. Como eu disse, essa daqui é a principal, é onde vai o chip número 1. E aqui em cima é a secundária, é onde vai o segundo chip e também o cartão micro SD. Ele vem com uma capinha de acrílico que eu acho que tá aqui. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Ele vem com essa capinha, não é plástico, isso é acrílico, tá certo? É uma capinha que risca um pouquinho, mas ajuda a proteger o telefone, ela encaixa bem no telefone, né? Fica bem encaixadinho, certo? Protege o telefone. Tem os cantos aqui da capa, elas são mais para cima, justamente para evitar do aparelho cair assim e acertar direto o display. Então acerta primeiro a capa e depois o display, que acaba ajudando a absorver melhor o impacto. E fica bem gostoso na mão também, tá? Não incomoda não, ficou bem legal. Um ponto que eu vou ter que acrescentar nessa categoria é a resistência IP68. Ele tem sim resistência à água e poeira salvo engano, deixa eu ver se tem aqui na caixa, não lembro muito bem de cabeça, mas aqui não vai ter. Se eu não me engano, tem resistência a 1,5 metros por 30 minutos embaixo d'água, exceto em água salgada, tá? Evite deixar esse cara em água salgada. Mas, toma banho, caiu na piscina, não sei, ele aguenta muito bem sim. Inclusive ele deixa um aviso para você, caso tenha entrado água na porta USB, ele deixa um aviso enquanto ele nota que tem água ali para você não conectar o carregador, né? E depois que ali a região do conector já estiver seca, ele remove a notificação e você já pode colocar o carregador para o telefone carregar normalmente. A saída de som não tem diferença, né? Eu coloquei ele embaixo de água corrente. Joguei ele embaixo de água corrente, já tomei banho com ele ali do lado ali, né? E olha, você não tem problema, não tem. Ele realmente é resistente à água e poeira. Mas não coloque ele embaixo de água do mar e não deixe ele submerso, aliás, por mais do que 30 minutos. Senão, você vai ter algum problema. Pessoal, tá chovendo um pouco, eu não sei como é que tá o áudio aí, eu vou tentar remover esse som de chuva para deixar só a minha voz, mas se tiver ouvindo alguma coisa a mais, eu vou pedir desculpas já adiantado. Tá certo? Vamos seguir então, falando sobre o display desse cara. É um display de 6 polegadas com resolução Full HD Plus, tá? Proporção 18,5 por 9, não é 18 por 9, é 18,5 por 9. Então ela é um pouquinho mais alta na parte superior e na parte inferior em relação aos concorrentes. Você nota isso quando você reproduz um vídeo que foi gravado já em 18 por 9 e você percebe que tem uma pequena barrinha aqui, uma pequena barrinha aqui, né? Você abre no YouTube lá um vídeo que foi gravado em 18 por 9, que tem alguns canais que já estão adotando esse padrão. Eu preferia ainda manter no 16 por 9, mas enfim. Se você abrir um vídeo que foi gravado em 18 por 9, você nota que tem uma barrinha muito fininha aqui, uma barrinha muito fininha aqui, tá? Mas assim, os aplicativos rodam sem problemas nessa tela ridiculamente pouco mais alta. Você não tem muitos problemas. Deixa eu abrir aqui um aplicativo para vocês verem. Abrir a Play Store. A Play Store, eu tô sem conexão aqui agora porque eu desliguei a internet, mas né, ele certamente ocupa o espaço certo no display. Tem outro aplicativo que eu também uso aqui que é para controlar os vídeos do canal. Deixa eu ligar a internet aqui, eu vou ter que ligar a internet para mostrar para vocês. Nesse caso, ele estica um pouco mais algumas bordas do aplicativo para poder exibir o conteúdo de maneira correta. Mas olha, os aplicativos vão aos poucos se adaptando à nova proporção e quando preciso o próprio sistema operacional vai ajeitar um pouquinho aqui e ali para poder encaixar bonitinho no display, tá certo? Mas olha, ficou bem legal, a proporção tá bem bonita, Samsung Pay tá aqui, né? O telefone roda bem, a interface tá legal, a tela tem cores bonitas, não é
como eu sempre falo, o AMOLED de fato tem um problema que é normal, de qualquer AMOLED que você for ver. As cores tendem a ser puxadas para cores mais quentes. São cores que explodem na tua cara, porque são cores muito vibrantes, são cores muito fortes, né? Então o branco, por exemplo, ele tende a ser um pouquinho mais amarelado do que o branco de um display IPS. Isso é normal, tá? Isso é normal. Tem pessoas que preferem a tela IPS e tem pessoas que preferem a tela AMOLED. Por que tem pessoas que gostam da AMOLED? Justamente por causa dessas cores mais fortes e também pelo fato de que quando você tem algum conteúdo com uma tela escura sendo exibida, vou colocar aqui para vocês como exemplo, o Always On Display, você vê que ele está acendendo somente os pixels do conteúdo que está sendo exibido. No caso aqui está sendo exibida a hora e algumas notificações. E o botão aqui embaixo para poder acender a tela, né? Você dá 2 toques aqui e a tela acende. Mas com esse conteúdo aqui que está ligado, ele só acendeu essas regiões que estão exibindo o conteúdo. O resto da tela está realmente desligado. Isso funciona em qualquer aplicativo, porque é normal dessa tecnologia de display. Então, estou assistindo um vídeo no YouTube e está numa cena mais escura, quando tem alguma coisa em preto realmente sendo exibido, ele apaga aqueles pixels do display, tá? Em algumas situações, pode até ajudar um pouquinho na duração de bateria, mas é bem ínfimo, não vai mudar muita coisa, você não vai sentir muita diferença nesse sentido. Só entra a questão de gosto. Se você quer cores mais reais, você vai preferir um telefone que tenha tela IPS. Se você quer cores mais vibrantes, você geralmente vai tender para um display que tenha tecnologia AMOLED. Sobre esse display, bom contraste, as cores, como eu falei, são bem fortes, bem vibrantes. O nível de brilho me agradou, eu não tive muito problemas, ele tem um brilho automático bem legal que ajusta bastante e fica realmente bem forte, né? Então, ó, tá aqui no brilho máximo, deixa eu mostrar para vocês. Tá realmente bem forte, que tá até refletindo ali no celular que eu tô gravando ali agora. Deixa eu botar o brilho automático. Mas é um bom display, eu realmente gostei. É um display muito bem feito. Eu achei um display melhor que o do Z3 Play, um pouquinho melhor que o do Z3 Play. O nível de acentuação do amarelado aqui é um pouquinho menor, mas ele ainda existe. Então você depende do que você quer nesse sentido. Você pode tentar ajustar isso lá nas configurações do telefone, visor, lá na configuração, visor e modo de tela. Aí aqui você consegue selecionar algumas configurações, consegue também alterar o nível da cor, né? Se quer uma cor mais quente, uma cor mais fria, você consegue ajustar aqui nessa configuração, tá certo? Vamos falar da potência desse cara. Esse Galaxy A8 é o Galaxy A8 Plus. Ele é idêntico ao A8 normal, tá? O A8 tradicional. A única coisa que muda entre ele e o A8 normal é que o A8 normal tem uma tela menor e uma bateria menor, mas é para ser equivalente, eu não testei ainda. A potência vai ser igual. Então aqui nós temos um processador Exynos 7885 fabricado pela própria Samsung. São 2 núcleos de alta potência com 2,2 GHz e 6 núcleos de baixa potência de 1,6 GHz. Ele tem uma GPU Mali G71 e ainda tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. Sobre a execução de aplicativos aqui, você roda redes sociais numa boa, sem nenhum tipo de travamento. O Exynos realmente dá conta, é um muito bom processador. Eu fiquei até surpreso porque eu achei que ele seria inferior ao Snapdragon 636 na maioria das situações, mas na verdade ele foi realmente bem equivalente na questão de abertura e execução de aplicativos. O que muda entre esse cara e o Snapdragon 636 é na parte de jogos. Você executando jogos mais pesados, você vai notar que o Exynos ele é um pouquinho mais fraco, ele vai executar gráficos um pouco piores, muito pouco, a diferença é realmente bem baixa. Com uma taxa de quadro semelhante, você vai perder um pouquinho só na definição dos gráficos. Isso não quer dizer que o A8 seja ruim, de forma alguma, ele roda muito bem, ele se equivale sim ao Snapdragon 636, ele vai muito bem, os 4 GB de RAM aqui ajudam bastante. Para a execução de jogos leves, você com certeza vai jogar tudo numa boa, sem nenhum tipo de problema.
abrir redes sociais, aplicativos de banco, essas coisas, vai super tranquilo, você não vai ter nenhum problema. Para jogos pesados, vai rodar no médio, vai rodar numa taxa de quadros um pouco mais baixa que o top de linha, mas vai rodar muito bem também. Você não vai ter muitos problemas para execução de jogos. Você vai poder rodar, por exemplo, Free Fire, que é um jogo que a galera está jogando bastante por aí. Vai rodar muito bem, tá certo? Ele não tem suporte ao Fortnite, que saiu pro Galaxy Note 9 e pro S9. Você precisa ter o Snapdragon 845, aqui é o Exynos 7885, mas ele roda bem os aplicativos numa boa. O que me surpreendeu e muito positivamente foi a memória RAM. O multitarefa dele é estupendo, é realmente muito bom, é muito mais bem otimizado que os 4 GB de RAM que a Asus e a Motorola colocou nos seus telefones. Eu quero dizer o seguinte, todos os três têm 4 GB de RAM. O Zenfone 5 e o Z3 Play, em algumas situações, não conseguem manter todos os aplicativos abertos. Eles precisam reiniciar um ou outro aplicativo. Nesse caso aqui, eu não vi nenhum problema de multitarefa. Ele conseguiu segurar tudo aberto. Tudo muito bem. Exceto uma ou outra situação muito rara, tem muita coisa pesada aberta, ele não dá conta. Mas quando tem várias coisas não muito pesadas, digamos medianas, ele vai super bem e realmente executa tudo muito, muito bem. Multitarefas dele é realmente um dos pontos que mais me chamou a atenção. É uma excelente otimização do software. Quem diria que a Samsung, que é uma das empresas que foi mais criticadas no passado por conta justamente do sistema operacional, agora consegue entregar uma otimização tão boa no software como aconteceu nesse cara aqui. Eu realmente fiquei bem surpreso, o multitarefa foi muito bem. Vamos agora falar do quesito câmeras. O quesito câmeras ele tá bem apertado, tá uma briga bem acirrada nesse ano. O Zenfone 5 entrega muito boas fotos, o Z3 Play entrega boas fotos. Esse cara aqui tem uma câmera traseira e 2 câmeras frontais, ao contrário dos concorrentes. Vamos falar primeiro da traseira. É uma câmera traseira de 16 megapixels, tá? E vou ser bem direto, não entrega bons resultados comparado aos outros. Os outros entregam resultados superiores. Você vai tirar boas fotos, com certeza vai. Hoje em dia é difícil você encontrar um aparelho intermediário que não entregue boas fotos. O que eu tô querendo dizer é o quê? Que esse cara não supera os outros, os concorrentes. Não supera o Zenfone 5 e o Z3 Play na câmera traseira. Tira bons resultados, o nível de cores é bem legal. O que eu percebi é que faltou um pouquinho de definição nas imagens. Tá? O contraste está legal, as cores estão bem legais. O que muda é justamente isso, é um pouquinho de definição na imagem. Faltou só um pouquinho só de definição. Tá? As cores estão bem balanceadas e tal, mas sabe, os contornos não são muito bem definidos, que eu tô querendo dizer, sabe? Você tira a foto, eu viajei com eles, estão vendo algumas fotos que eu tirei. Quando é uma paisagem, o cara se sai bem. O A8 Plus entregou muito boas fotos em paisagem. Agora, se quer tirar fotos com pessoas e alguma coisa no fundo, você sente um pouquinho de falta de definição. Fotos noturnas também foi bem legal, não tive muitos problemas com granulação. Não tem como fugir tanto, mas esse cara vai legal, tá? Vocês estão vendo aí alguns resultados que eu consegui tirar com ele na tela. Falando sobre a câmera frontal, aliás, vamos voltar aqui um pouquinho. Falando ainda sobre os vídeos, o que esse cara aqui não consegue fazer é gravação de vídeo em 1080p a 60 quadros por segundo e 4K 30 quadros por segundo. O Z3 Play e o Zenfone 5 conseguem gravar nessa resolução. Esse cara aqui está fixo em 1080p 30 quadros por segundo. Ok, agora vamos falar da câmera frontal. Esse cara aqui tem 2 câmeras frontais, é uma câmera de 16 megapixels e a outra de 8 megapixels. A câmera frontal principal, a de 16, tem abertura f1.9. É aqui que esse cara supera os concorrentes. As câmeras frontais dele entregam mais boas fotos, com mais definição, com melhor resultado do que
o Zenfone 5 e o Moto Z3 Play. Ele supera sim, as fotos são muito bem definidas, você consegue ver a barba, você consegue ver bem legal, tira foto bokeh. Ele tem efeito retrato na parte frontal, né, com as fotos tiradas com a câmera frontal, então você tira uma foto e consegue aplicar o efeito bokeh, que fala, né, que desfoca o fundo e foca somente o objeto principal, né, e esse cara faz isso, fica muito bem feito, fica bem legal, ele consegue fazer bem bonitinho, exceto em um ou outro caso, tipo a orelha, às vezes ele dá uma perdidinha, o cabelo às vezes dá uma perdidinha, mas os resultados são bons, é melhor do que o resultado apenas feito com software. Usando a câmera, dá para fazer também uma ajudinha, dá para dar uma ajudinha aqui. A parte legal também, falando sobre o efeito retrato, é que você consegue ajustar o nível de desfoque no fundo. Você quer deixar mais desfocado ou você quer tirar totalmente o desfoque. Depois da foto tirada, você consegue fazer esse ajuste. Esse é um recurso que chegou, por exemplo, agora nos novos iPhones, no iPhone XS e no iPhone XS Max, e funciona apenas na câmera traseira. Nesse cara aqui você já consegue fazer, e inclusive na câmera frontal. Eu gostei bastante das fotos da câmera frontal, senti falta de um flash de LED frontal. Eu achei que se tivesse um flash de LED frontal seria um conjunto muito perfeito para fotos frontais. Ele tem também uma câmera wide angle, né, para as fotos frontais, então para as fotos, os selfies você consegue fazer também com wide angle. E é claro que nessa situação, usando a segunda câmera, os resultados se perdem um pouquinho, ele te dá maior campo de visão, mas você não consegue ter a mesma qualidade fotográfica. Falando agora da bateria do Galaxy 8 Plus, ele tem 3.500 mAh de capacidade, para uma tela 6 polegadas Super AMOLED, resolução Full HD+, tem um Exynos 7885, que por ter 6 núcleos de baixo desempenho, né, ele consegue dar uma boa, ainda assim ele consegue ter uma boa gerenciada na bateria, e eu achei que é a melhor duração de bateria entre os intermediários premium você vai encontrar nesse cara aqui, tá? Mesmo com a tela relativamente grande, é a melhor bateria dos intermediários premium, sim. Você consegue um dia e meio de uso, né? Tipo, se for a maioria dos casos, você pode chegar em casa tipo, com 30% de bateria, saindo de casa às 8 da manhã, e você voltar para casa às 8 da tarde, 8 da noite, aliás, 6 da tarde de 8 da noite, você vai chegar em casa com uns 30% ainda. Dependendo da situação, você pode ter até um pouquinho de bateria para o dia seguinte, mas vai ser só para manhã, não vai ser tipo para tarde de novo, é só para de manhã. Nesse sentido, o carregador é um carregador fast charging, né? O adaptive charging, aliás, que é o nome que a Samsung dá para o carregador. São 9 volts e 1,67 amperes de saída, que entregam aproximadamente 15 watts, tá? Assim, carrega relativamente rápido, não vai demorar no máximo 1h30, 1h40 para poder carregar esse telefone. Dá uma boa, ele entrega uma realmente muito boa bateria, eu realmente gostei bastante desse sentido dele. Ele não precisei carregar mais de uma vez na maioria dos dias, exceto em um outro caso que eu sabia que eu ia demorar para voltar para casa. Eu realmente gostei da bateria do A8 Plus. Vamos falar da saída de som, vamos falar do áudio do telefone. Não é tão alto e não entrega graves, né? Os graves são muito baixos aqui. Tá, vamos deixar de lado essa piadinha sem querer aqui, mas os graves não são tão fortes, você não sente graves como o Z3 Play ou o Zenfone 5 entrega, mesmo em volumes relativamente mais baixos. O médio e o agudo se sobressaem na maioria dos casos. Não é um volume muito alto também. O Zenfone 5 eu acho que, sem sombra de dúvida, vai ter a melhor qualidade sonora entre os três aqui. Esse cara entrega um som relativamente bom, não é muita coisa, mas tipo, é só para você ouvir sozinho, não vai dar para ouvir com amigos. E mesmo assim a qualidade sonora não é tão legal. O que eu acho que poderia ser uma boa saída nesse sentido além de ter a saída lateral, né, que é essa saídazinha aqui, utilizassem esse espaço aqui embaixo do lado da porta micro USB
e ter uma saída estéreo. Ajudaria muito na qualidade sonora e poderia, por exemplo, deixar os graves aqui embaixo e focar justamente os médios e agudos, que são os melhores nesse sentido, nessa posição. Então você teria um áudio muito mais envolvente, tá certo? Ajudaria bastante, sim. Quanto à posição, você, por exemplo, segura o telefone assim, certo? Você não vai tampar. Se você segurar o telefone assim, você pode chegar perto de tampar, tá? Não tampa ainda, mas a não ser que você venha e encoste todo o dedo aqui assim, ó. Vamos lá mostrar para vocês. Você encoste todo o dedo aqui, você consegue tampar. A não ser que você segure ele assim, e aí você não tampa, certo? Mas sobre o áudio da saída de som, não me agradou muito. Não me agradou mesmo. Se tivesse realmente inferior, ajudaria bastante nesse sentido. Sobre o fone de ouvido, é um fone de ouvido que eu utilizei por muito tempo. Já tive um dispositivo da linha Galaxy A no passado. É o mesmo fone de ouvido, mesmíssimo fone de ouvido, que é intra-auricular. Deixa eu pegar ele aqui, eu usei ele um pouquinho, mas chegou outros fones para mim e aí eu parei de usar. É um fone de ouvido intra-auricular, diferente do que é visto no Galaxy J7 Pro, por exemplo. É um fone bem legalzinho. Vocês podem ver, ó. É um fone de ouvido intra-auricular, parece simples, mas é bem bom, a qualidade sonora dele é muito boa. É um cabo relativamente resistente, diferente do cabo do Zenfone 5, que não passa nem um pouco a sensação de segurança. Esse cara aqui realmente parece que vai durar bastante no seu uso. O meu, por exemplo, quando eu usei ele por 1 ano e meio. E o que deu um problema, que eu não consegui resolver, foi justamente a borrachinha. Essa borrachinha aqui ela estragou e eu não consegui encontrar outra borrachinha para comprar. Mas o fone sim continuou funcionando. Então se eu encontrasse uma borrachinha substituta, eu poderia continuar usando normalmente. Por 1 ano e meio. Eu utilizei esse fone de ouvido por 1 ano e meio. É realmente um fone de ouvido muito bom. Eu gostei bastante. A qualidade sonora é muito boa, entrega graves bem legais. É um fone muito equilibrado. Não é o mesmo fone que a gente vê no Galaxy S8 e no Galaxy S9. Naquele caso, são fones de ouvido superiores, são fones de ouvido da AKG, que é uma marca muito renomada de áudio. Nesse caso aqui é um fone de ouvido da própria Samsung, um fone de ouvido normal, que entrega uma boa qualidade sonora. Ainda assim, eu acho que existem fones comprados à parte que vão entregar qualidade superior, mas esse daqui vai quebrar um galho muito legal. E uma coisa que eu me lembrei agora, que tem que dar um braço a torcer para a Samsung, é que eles têm controle de volume. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas ele tem um controlezinho de volume que ajuda bastante. Você tá aqui, ó, ouvindo música, certo? Você vem aqui e controla o volume pelos botõezinhos do fone. Não precisa pegar o celular para poder controlar o volume do fone de ouvido. Tá certo? Então, sobre o áudio, eu acho que o telefone não entrega um som tão legal, mas o fone de ouvido vai agradar a maioria das pessoas. E para finalizar, vale a pena ou não vale? Você encontra ele na faixa dos R$ 1.900. O preço de lançamento dele foi de R$ 2.699. Era um preço muito alto, não compensava o valor de lançamento, mas não, valor de lançamento não. Hoje por 1.880, 1.900, dá para começar a pensar. A questão é que você vê que Moto Z3 Play hoje já está na casa dos R$ 1.700, certo? O Zenfone 5 está ali perto também, R$ 1.999, o preço à vista, mas é um preço mais próximo. Esse cara aqui é 1.880 à vista também. Isso daí já parte para um equilíbrio entre o Zenfone 5 e esse cara aqui. O que eu posso dizer é o seguinte, vamos colocar as fichas na mesa. Você quer um display Super AMOLED, muito boa qualidade, você gosta das telas AMOLED, quer uma câmera frontal melhor e quer uma melhor duração de bateria entre os concorrentes, é aqui que você vai encontrar essas coisas. Se quer tirar fotos com câmera traseira que tenha um melhor resultado, quer uma tela boa IPS, você vai em Zenfone 5, tá certo? Você quer um conjunto equilibrado, você vai no Z3 Play, tá? Então tem essas diferenciações, tem essas nuances que eu recomendo você olhar as análises dos outros telefones e ver o que cada um vai te entregar, se vai te agradar melhor ou não. Sobre esse cara aqui, ele tem melhor câmera frontal,
uma tela muito boa, uma duração de bateria excelente para um intermediário premium e também multitarefa muito bom, tá? E o design é aquela questão, se você for comprar, dá uma olhada no preto, olha com carinho no preto, eu não gostei muito do dourado, tá? Tem uma cor no exterior, que vende no exterior, que é um azul, aquele azul eu acho que ia ficar muito legal também, mas enfim, no Brasil a gente tem um ametista, o dourado e o preto, tá? Olhe ele na mão, veja se o tamanho dele te agrada, porque ele é realmente um pouco mais alto, né? A posição do leitor métrico é uma posição bacana, não precisa esticar tanto o dedo, né? Só um pouquinho, só. Dá pra deixar o dedo um pouquinho, né? Mas enfim. Tela boa, câmera frontal legal e bateria boa. Se é isso que você quer, que você procura, esse é o telefone, tá? Mas veja no preço dos R$1.800, R$1.900, talvez um pouquinho menos. Se tiver um pouco mais barato, melhor ainda, tá? Tipo, entre 1.600 e 1.800, tá legal. Tá muito bem pago, ele realmente seria um muito bom custo-benefício. Agora, achou ele por mais de 2.200? Esquece. Não vale a pena. Tá certo? Essa foi a minha análise do Galaxy A8 Plus, tá? Samsung que me enviou esse produto, obrigado Samsung por ter deixado esse cara comigo. Resistência IPX68, aliás, essa é um diferencial, esqueci de mencionar, ele tem IPX68. Ajuda bastante, também é um diferencial bacana. Enfim, gostou da análise? Se tem algumas dúvidas, deixa nos comentários que eu vou tentar responder a maioria delas. Não consigo responder todas, porque muitas vezes o telefone já não está mais comigo, mas enfim, eu vou tentar responder. Se vocês gostaram, deixa um gostei, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal também, você dá uma ajuda muito boa para mim me incentivar e continuar trazendo mais conteúdo desse gênero para você. Muito obrigado, nos vemos depois em outro vídeo, em outra análise. Valeu, tchau, tchau.